Era uma vez 3 pintinhos. Eles estavam correndo, brincando para lá e para cá, e aí encontraram uma minhoquinha. Olha, uma minhoquinha, vamos comer? Aí os 3 começaram a brigar, porque cada um queria comer de um jeito aquela minhoquinha. Um queria a minhoca frita, o outro queria a minhoca picadinha, o outro queria bolo de minhoca. E tanto que eles brigaram, aí de repente um falou, já sei, vamos dividir a minhoca em 3 pedaços, cada um de nós faz do jeito que quiser o pedaço da minhoquinha. Ah, muito bem, só que quando eles foram procurar a minhoquinha para dividir, cadê? Ela, muito esperta, entrou no buraquinho e foi embora. Os 3 pintinhos foram embora, muito chateado, triste, cabisbaixo, mas aprenderam uma lição. Não vale a pena ficar brigando tanto tempo, melhor se divertir e dar risada. Olá! Comecei hoje com uma história. Assim, você pode dar um play aí no nosso vídeo e pôr a criança assistir essa história no comecinho da live de hoje, tá bom? Já fica aí uma tarefa. Escute uma história, converse sobre essa história. E vocês perceberam que tem uma moral? Nem todo conto de fada, nem toda história tem uma moral. Mas quando tem, eu posso aproveitar e bater papo com meu filho sobre a moral da história. Aí já foi a primeira dica do dia de hoje, do nosso tema de alfabetizar em casa, que é ouvir. A criança tem que aprender a ouvir para ler e escrever. Então sejam bem-vindos na nossa live. Já se inscreveu no meu canal aí? Hoje é live aberta. Se inscreva no canal, não se esqueça que nós estamos distribuindo material e que amanhã, sexta-feira, tem o material dessa semana que nós vamos mandar. Para isso, tem que entrar na minha lista, na lista VIP, selmacravo.com.br/lista. Está aí na tela, não é? E o meu produtor vai falar para vocês também outros jeitos de falar, de fazer a inscrição aqui e ter o material. É isso aí. Se você está interessado em receber esse material exclusivo da Selma, até estou com alguns aqui. Selma, se permite mostrar, ó, os pais aqui, ó, olha que bacana esse material. Então, assim, se você quer ter acesso a todo esse material, é simples. Basta você se cadastrar na nossa lista VIP, selmacravo.com.br/lista. Ou existe mais 2 outras formas de você se cadastrar. Através do nosso link, do nosso chat do WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo, e também através do nosso canal do Telegram. Você pode entrar no seu Telegram e procurar lá por Alfabetizar em Casa, ou procurar por Selma Cravo, você vai encontrar. O link do Telegram também está aqui embaixo. Ah, mais um detalhe. Se você quiser mandar material para a gente que a gente exiba eles na live, você pode mandar através desses canais que eu acabei de falar e também através do direct no nosso Instagram, tá bom? Então a gente aguarda vocês lá, tem bastante material bem bacana, prontinho para enviar aqui para vocês, tá bom? Legal! Ah, precisava de mais um. Selma, lembrei. 5 pessoas me mandaram um e-mail no canal Selma Cravo comentando que se desinscreveram sem querer da lista. Para vocês que se desinscreveram, volta lá e faz o cadastro de novo, que daí vai funcionar, tá bom? E se ainda assim estiver tendo algum problema com a lista, num caso não esteja conseguindo acessar, você pode entrar nesses nossos canais que a gente falou, que está aqui na descrição desse vídeo. Legal, ou no Telegram, ou no WhatsApp também, ainda tem algumas vagas no WhatsApp. Aí, gente, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos conversar sobre a oralidade novamente, porque esse assunto tem muitas formas da gente trabalhar com a criança, e uma delas é ouvir histórias. Por isso eu comecei a live hoje contando uma historinha rapidinha, né? Falando de historinha, né? Uma cena desses dias com meu neto, eu lá contando história para ele, falei, vou contar mais uma historinha. Ele falou, não, vovó, agora eu quero uma historiona, porque ele queria uma história bem demorada e longa. Aí eu contei a história das 3 penas, uma história longa, e ele ficou atento até o final da história. Demora mais de 5 minutos contando a história.
para você ver como a gente desenvolve a atenção da criança. Quanto mais tempo ela fica prestando atenção numa história, é o valor de desenvolver a habilidade da atenção. Então, a oralidade tem esses objetivos. Ontem nós fizemos a live fechada e eu passei uma atividade que é para a gente despertar essa habilidade de prestar atenção e de memória. Amanhã nós vamos fazer novamente a live fechada com mais uma atividade completando essas. E hoje na live aberta estamos completando também a atividade da última live aberta. Então, se você não assistiu a live anterior a esta, que fala sobre a questão da audição, de desenvolver a audição, eu passei vários exercícios sobre isto. E ela complementa com a de hoje. A de hoje, eu quero dar ênfase à fala do adulto junto da criança. A fala do adulto, quanto mais correta e mais clara você falar, mais natural, não forçando, né? Mas a gente procurar corrigir nossa própria fala para corrigir a da criança. A criança muitas vezes está falando numa fala infantilizada, numa fala até mais aguda do que é o tom de voz de criança, que a criança não tem o tom de voz do adulto, né? E às vezes ela até abaixa para o agudo para falar mais infantilizado e chamar a atenção sobre si mesmo. Também ela costuma fazer sons errados, pronunciar a palavra de forma errada, principalmente a ausência do R, né? Troca o R pelo L, ela omite algumas sílabas, fala, às vezes até naquela fala tati-bitate, né? Que a gente costuma chamar a fala de criança nenê. Porque isso, porque esse tipo de fala, numa criança acima de 4 anos, 5 anos, que está se interessando por alfabetização, é uma fala que não dá para a gente aceitar. Nós temos que corrigir essa fala. Portanto, chamar a atenção da criança na hora dessa fala, sem brigar, mas falando assim, com clareza e firmeza. Olha, filho, vamos falar normal? Fala com a sua voz normal, certo? E a correção. A correção da fala da criança, até 6 anos, ela tem que estar falando corretamente. Não é normal, acima de 6 anos, a criança que continua falando errado, que troca letras, que omite sons. Aí precisa, talvez, até uma avaliação com uma fonoaudióloga, tá? Antes disso, a gente corrige brincando, cantando, falando corretamente com ela. Isso é fundamental. Então, é o primeiro ponto. Vamos falar corretamente com ela. Vamos ser sempre muito claros nos sons parecidos. Por exemplo, quando a gente quer estar brincando para ela perceber o som das palavras, sabe aquela brincadeira que eu já ensinei outro dia de bater palma, né? A cada sílaba? Essa sílaba, quando pronunciada, vou falar lá, cavalo, cavalo, o vá, que é muito fácil ela falar fá. Olha até a posição da boca. Você faz a criança ouvir bem olhando para a sua boca. Se possível, senta ela bem de frente com você e põe a mãozinha dela no seu pescoço e na sua bochecha ou aqui no queixo. Mais aqui no pescoço, ela consegue sentir a vibração das cordas vocais do som saindo. Então, você fala, põe a mãozinha dela aqui, tá? Para ela sentir o seu pescoço e você faz cavalo, pronunciando bem pontuado a boca e ela sentindo. Daí, põe a mãozinha dela no pescocinho dela e faz ela falar, para ela sentir a vibração dela. Aí ela vai falar e falar devagar. Vamos repetir? Cavalo, tá? Esse exercício parece bobeira, mas não é. É um exercício que dá a consciência de som aqui nessa região, né? Ela sente o som sair. Pode falar com a mão na frente da boca assim também. Você põe sem encostar.
põe bem pertinho a mão dela na sua boca e você continua falando o que você está falando, para ela sentir que você está assoprando, que sai um ventinho aqui. Aí você trabalha essa situação de fala e faz ela pôr na frente da voz dela também, para ela falar com mais força essa fala. Ao mesmo tempo, os sons parecidos têm que ser bem ovacionados, tem que falar com clareza, pode até fazer de um tom mais alto. Vamos trabalhar, por exemplo, vaca, faca, tá? Vaca, faca. É muito parecido. Então, você vai fala uma frase que você coloque a palavra vaca no meio, depois fala outra frase com a palavra faca, tá? E nessa fala, a criança tem que falar corretamente, mas só o contexto é que faz ela vocalizar corretamente, ela falar corretamente o V e o F, que é muito fácil dela omitir. É fácil dela omitir o L, trocar o R pelo L. É muito comum a criança estar falando a linguagem do Cebolinha, né? Que a gente brinca que é a linguagem que troca o R pelo L. Vou falar rato, fala lato, né? Ou o R intercalado no meio da palavra, onde sai o som barata, sai balata. Aí você trabalhando, fazendo ela sentir aqui, brincando com palavras parecidas, para ela superar essa dificuldade de fala. Isso é essencial aí para continuar. Outro papo aí gostoso, papo mesmo, é o diálogo com a mãe. Incentivar o diálogo, por isso eu falei da história. Se a gente conta a história para a criança, você está ajudando a esse diálogo existir. Fazer ela olhar para você, tá? O som saindo diretamente para ela, né? Não assim, você está olhando aqui e falando com ela ali. O som tem que estar diretamente, olho no olho, rosto com rosto, para ela perceber bem. E o diálogo? Observar que a criança quer falar. Já perceberam, quando tem um monte de adulto e uma criança só, não vamos nem dizer um monte, 2 adultos conversando e uma criança do lado querendo falar. Até que tem hora que ela fala, gente, dá licença que eu quero falar, né? A criança precisa ter voz no mundo adulto, ter um momento dela falar, ter um momento de ser ouvida, ter um momento que todos olhem para ela e a escute, mesmo que ela fale nada a ver com a conversa de vocês, que certamente vai ser uma coisa que não é da conversa de vocês, mas é importante ela ser ouvida. Esse ser ouvido, por mais de uma pessoa, valoriza muito a expressão oral. Essa expressão oral que tem que sair. Existem, gente, comprovação científica de a criança que fala corretamente, a criança que tem boa oralidade, se alfabetiza muito mais rápido. Por isso eu estou insistindo os exercícios que desenvolvem a fala, a expressão oral, a produção oral. Quando a criança fala algo que está saindo da imaginação dela, ou da vontade, ou de um pedido, ela está produzindo oralmente algo para ser explanado. Esse diálogo com a mãe, eu estou... Agora não deu. Ai, deixa eu falar. A minha produção aqui fica mandando o recado que ele quer falar e eu estou com diálogo com vocês. Agora aparece aí, Júnior. Engraçado, nós estamos numa distância aqui, acho que de mais ou menos uns 3 metros. E às vezes eu dou umas piscadas para a Selma aqui, ela fica tentando entender por que eu pisquei agora. Mas eu queria comentar 2 coisas. Queria aproveitar e comentar 2 coisas. A primeira, uma é ainda lá atrás. Eu acho que é porque ele não estava dando ouvido para a filha dele, sabe? Eu estava falando aqui da cena de dar ouvido para o filho falar, eu acho que ele estava lembrando de alguma cena, não é possível. Até eu lembrei da questão que você falou de infantilização, né? E não só pelo jeito de falar da voz, mas e sim também pela forma como a gente trata, às vezes, os animais. Vou dar um exemplo.
A criança, a gente menospreza às vezes a habilidade da criança de aprender. E se eu falasse para ela passarinho, ela ia aprender que aquilo é um passarinho. Se eu falasse que aquilo ali era uma galinha, ela ia aprender como galinha. Cachorro, mesma coisa, mas a gente acha bonito e fala ao cocó, ao titi, ao au au, né? Isso não acaba atrapalhando um pouco também na alfabetização? Ah, tudo bem, é um período e tal, mas a hora que ela consegue falar, ela fala titi. Se falar que bonitinha, ela é pequenininha, não consegue falar passarinho. Não é que ela não consegue, você só fala para ela titi, da onde que ela vai imaginar que isso é um passarinho, não é verdade? É bem isso mesmo, e a gente ensina as crianças a falarem monossílabas, né? Uma palavra com uma sílaba só, tipo au au, né? Repetindo, ou ti, monossílabas, quando bebês. Por quê? Porque sabe que o bebê emite o primeiro som, é uma sílaba só que ela emite. Então ela faz o som de sílabas, como mamãe, ela repete 2 vezes, papai, ela não fala pá ou pai, ela fala pá. O conhecimento dela adquire um conhecimento novo a partir da experiência do velho. Olha aí, ela adquire um conhecimento novo a partir da experiência anterior. Então ela tem uma experiência com a fala e vai aprofundando essa fala. Por isso a gente, quando a criança já está nesse desenvolvimento da fala, eu tenho que começar a falar corretamente para ela aprender corretamente. Imagine uma criança de 4 anos. Se ela já fala e já se expressa em poucas palavras, você vai exigir agora que ela se expresse em frases completas, em frases mais longas, onde ela detalhe tudo o que ela quer. E aí o treino de paciência de quem está ouvindo, né? Ela trabalha realmente com ouvir, né? Ela compara, né? E assim ela vai evoluindo. Teve um pai que me deu um depoimento um dia falando que a criança dele estava falando besteira. Eu vou falar que a besteira seja bobo, né? Do nada ela começou a falar bobo. Daí eu até comentei com ele, se na casa ou no telefone ele não usava esse termo bobo quando falava com alguém. E daí ele começou a perceber que ele usava isso. A criança, então, estava observando o pai e copiava tudo que ele fazia. E eu até fiz esse link para voltar para aquele lance que você estava falando, Selma. Às vezes tem 2 pessoas adultas conversando e a criança quer falar ou já vai falando, né? Você acha uma boa dica que a gente instrua a criança que quando tiver 2 adultos ou vários adultos conversando, que você combine, por exemplo, com ela, ó, filha, toda vez que você quiser falar, encosta a mão no braço do papai, eu já sei que você quer. Assim ela não sai atravessando uma conversa? Você acha que isso é bacana? Bacana, boa ideia. Olha aí, pode combinar com a criança e ensinar algum gesto como esse. Põe a mão no braço, vem, chega perto e olha para a mamãe, fala direto com ela. São práticas que você educa. Isso é o educar conduzindo para uma prática social, uma prática social que você quer que ela aprenda, né? Que ela assimile. Muito legal. Mas você queria dar um recado aí, é isso? Isso, na verdade nós temos aqui uma série de depoimentos bem bacanas, bem bacana. Tem bastante gente aqui, tem gente que está interessada em cursos. A partir de semana que vem a gente vai falar sobre isso também, né? Nós temos um curso que nós estamos preparando para vocês, bem completo. E quem tiver interesse, entra na nossa lista aqui. Embaixo desse vídeo tem um link do nosso chat do WhatsApp e tem também do nosso canal no Telegram. E também na nossa lista VIP, selmacravo.com.br/lista. Eu queria comentar aqui algumas coisas que algumas mães passaram para nós, que comentou assim, estou aprendendo muito com você, estou ensinando em casa minha filha de 5 anos. Ela recebe atividades da escola por vídeo, mas não desperta um interesse. E é difícil ela manter a atenção interagindo só com esses vídeos. Busco, então, maneiras de ensinar o conteúdo proposto pela escola, usando livros da escola e materiais auxiliares. Adoro formatos de percurso proposta por você. Atividades de escrita, atividades de escrita e física juntas. Muito divertido. Obrigado pelo seu trabalho. Vilma Cunha. Olha que legal, a Vilma falando da questão do movimento, né? Ter atividade física junto com atividade escrita. Essa brincadeira, esse movimento para nós, Caio, o vídeo. Alternado com a questão de escrita e de leitura, as crianças curtem muito. Então, ela nem percebe que ela está estudando, né? Ela vai indo aqui. Olha que bacana um outro aqui falando que está amando
A Dick, que tem 3 filhos, o único que está em fase de alfabetização é o Adam, de 7 anos. Nessa época de pandemia, estou em Papos de Aranha, todo mundo está em Papos de Aranha aí, com muita dificuldade com sílabas complexas, leituras e outras coisas. Amando cada instrução. Você é maravilhosa, já me tornei sua fã. Obrigada. Ana Cláudia, que deu esse depoimento, que está com 3 filhos juntos. E aí, Ana Cláudia, outro dia uma mãe já me perguntou deixar os filhos maiores e menores juntos. Eu acho isso muito bom, uma riqueza, tá? Quando aquela criança que está com mais dificuldades estiver necessitando você sozinho com ela, você faz um horário específico. Mas se não, deixa correr, porque o maior ensina o menor ensina o maior a ter paciência de aguardar o tempo do menor, e assim vai essa questão do agrupamento de idades, é fantástico isso, tá certo? Ô Selma, nós temos 2 vídeos aqui que a gente preparou, que na verdade se vale depoimento da produção também. Eu também estou pondo em prática bastante coisa que a gente está fazendo no curso, né? E uma delas foi isso que a Vilma acabou de comentar, né, sobre fazer o circuito. Até o circuito surgiu de uma conversa minha com a Selma, de uma das lives que a gente fez, né, e surgiu essa ideia de fazer o circuito, né, de tornar o aprender, tornar o alfabetizar uma forma mais divertida, uma forma mais brincando mesmo, de verdade, né? Caio, você consegue soltar o primeiro vídeo da Clara aí? A gente conseguiu fazer o desafio das bolinhas e o desafio do labirinto. Olha lá, ó. Tem mais um? Tá saindo algo legal pra eles? Agora, fase 2, ó. Ali tem um balde. Aqui tem as bolinhas. Vocês vão pegar, eu vou jogar algumas bolinhas nesse corredor inteiro. Vocês não podem encostar na faixa e tem que pegar todas as bolinhas e levar ali. Pode ser até nesse balde, porque eu acho que vocês vão precisar. Olha só, viu que legal? Então as crianças estavam na casa da avó, eu comprei uma fita, né, dessas fitas de segurança, e tracei um monte de obstáculos para que eles pudessem brincar. Então qual que era o objetivo deles? Trabalhar a coordenação motora e entre um obstáculo e outro, de trabalhar o alfabetizar. Vai para o quadro, escreve uma palavra, ou vai para o quadro, brinca com uma palavra, né, brinca com um jogo de palavras. Então, essa que é a ideia. Assim, eles brincam sem perceber, quando eles verem, eles estão alfabetizados. E essa atividade eu achei muito bacana, porque a ideia é que vocês elaborem e criem em cima da atividade que eu estou ensinando aqui. Assim como o Júnior fez, ele criou mais diversidade de movimento dentro da brincadeira do circuito. Então tinha momento que estavam todos correndo pegar as bolinhas, aí eles tinham que parar, e como as crianças ali até estavam numa fase de alfabetização, para ler um livro, para responder uma pergunta por escrito que estava ali para ser lida e elaborada. Esse circuito, ele estimula muitas, e as mães dão sempre depoimento que gostam, assim como deram depoimento aqui do caderno de desenho. O caderno de desenho é outra atividade que é belíssima, né? Uma mãe aqui, a Priscila, falou, já apliquei várias atividades que assisti no canal. Comprei um caderno de desenho para fazer o livrinho, porque as crianças vão fazendo desenho e trabalhando as palavras do desenho. E que foi muito bom. Também o jogo da memória com figuras, com palavras, e a minha filha gostou muito. Agradecendo aqui a toda a equipe pelo trabalho que estão desenvolvendo, os vídeos estão me ajudando a desenvolver o interesse da minha filha. Isso está fazendo ela evoluir. Gente, desenvolver o interesse, olha, isso me dá uma gratificação assim muito grande, uma alegria muito grande, porque o interesse da criança é onde a gente quer atuar. Quando eu desperto o interesse, eu aumento o aprendizado dela, eu faço ela avançar. Quando eu desperto o interesse, é porque eu estou com uma atividade significativa, tá? Que tem sentido. É isso que a gente quer que vocês aprendam. Continuando, mais um tópico da oralidade, de ensinar a ouvir. Eu falei, então, vou repetir aqui, hein? Falar corretamente, tá?
aumentar o tempo de atenção através do ouvido, que é através de uma história bem contada, uma história que pode ser maior, pode crescer o tamanho dessa história. E hoje, lá nos primeiros minutos da live, eu contei uma história que você pode usar aí com a criança. Trabalhar os sons parecidos, pode trabalhar com rimas, pode trabalhar com sons variados, para elas evoluir nas dificuldades dos sons parecidos que ela possa ter. E aumentar o diálogo com a mãe, a conversa, não só com a mãe. Quando eu falo mãe aqui, entenda, é vício de linguagem minha. Entenda mãe, pai, vó, tia, professor que está com uma criança aí, qualquer cuidador, educador que está responsável por uma criança. Esse adulto falar e dialogar bastante, evoluindo o tamanho dessa fala da criança. Então, aumenta a audição por sua parte agora. Então, nós trabalhamos tanto a criança ouvir uma história, ouvir você, quanto você ouvir a criança, porque aí é a hora que ela está exercitando a oralidade. Porque a criança que só ouve, nunca tem oportunidade de falar, não vai se desenvolver. Ela tem que ter oportunidade de manifestar tudo que ela pensa oralmente. E agora, tem mais a última dica da oralidade. É ampliação do repertório. Quando eu faço a criança aumentar o diálogo, aumentar esse ouvir, esse tempo de atenção, ouvir uma história, eu estou trabalhando em ela ampliar o repertório dela, o vocabulário. Esses dias, meu neto, eu tenho que falar uma atividade do meu neto o tempo todo, mas é incrível como a gente observa e a gente vai ficando mais aguçado ainda. Eu falando com ele, ele brincando que tinha uma cachoeira na imaginação. 3 degraus e a água vinha escorrendo naqueles degraus. Eram 3 cachoeiras, ele contando para mim. E quando chegava bem lá embaixo, né, eu interrompi, falei assim, deu um monte de água. Ele, não, vovó. Era uma enxurrada. De onde ele tirou essa enxurrada? Eu fico pensando, você já viu? Você não fica pensando, da onde que seu filho tirou certas palavras que ele fala? Como eles são espertos na questão do vocabulário. E eles adoram aprender palavras novas. Outras palavras, aumente o vocabulário. Não fique reduzindo o vocabulário, achando que a criança não vai entender. Às vezes nós precisamos explicar algo complexo e nem quero falar a palavra complexo para ela. Eu posso falar sim, até que ela pergunte, o que é isso? Aumente o vocabulário dela através do seu vocabulário. Então você pode chegar para ela e explicar normalmente qualquer coisa que você queira explicar, usando as palavras complexas, usando palavras que você usaria para qualquer pessoa. Não subestimar a inteligência da criança. Olha lá, não subestimar a inteligência da criança. Ela só irá ganhar quanto mais você falar corretamente. É lógico, você não vai deixar de responder se ela pediu o que significa aquilo. Você vai responder, você vai explicar aquela palavra com um vocabulário mais simples se for preciso, senão você deixa no contexto. No contexto ela vai entender e ela vai usar aquela palavra num outro momento, aí você vai ver o aprendizado. Quando ela leva aquela palavra que você usou numa história ou numa situação qualquer, ela usa aquela palavra numa outra situação, você percebe o aprendizado. Ela vai transferir aprendizagens de um momento para outro, ampliando o vocabulário dela. Se antes ela usava um X número de palavras para se comunicar, ela começa a acrescentar palavras nessa comunicação. E você vai percebendo que a fala dela está ficando, olha, explica coisas que você fica bobo de ver. Você fala, meu Deus, da onde será que ela tirou tudo isso? Não é essa a indignação que a gente fica? Porque a criança está ampliando o seu repertório de palavras. Isso é lindo demais de acompanhar. Gostaram dessa última dica aí? Então, vamos falar corretamente, ampliando o vocabulário e transferindo, então, a aprendizagem da criança. Eu vou mostrar um vídeo
para vocês verem uma atividade que é muito bacana, aquela do macaco, essa mesmo. Observem bem, depois a gente comenta. Filho, que figura que é essa daqui? O macaco. E quais dessas palavras você acha que é um macaco? Essa. Por que você acha que é essa? Porque o macaco começa com M, tá com M na frente. Muito bem, filho. Então você vai pegar essa canetinha aqui. Cadê a canetinha que a mamãe pegou? Isso. E vai circular onde você acha que tá escrito macaco. Muito bem! Olha aí. Olha aí, essa atividade é esta aqui. Este é o risco, inclusive, do Benjamin aqui, que ele fez. Tá dando para ver, né? Não sei se o reflexo do plastificado dá certo, mas acho que dá. Essa plaquinha, o Benjamin, ele não sabe ler. Ele está fazendo as atividades que a gente fez. Como essas atividades são das nossas aulas. Olha mais uma aqui. Zebra, para circular a palavra zebra. São as mesmas palavras. Comparem aqui, ó. Flor, gato, sapo, vaca, zebra, macaco. Flor, gato, sapo, vaca, zebra, macaco. O que mudou foi a figura. Aqui tem o macaco, aqui tem a zebra, e ele vai encontrar a palavra aqui no meio. Você vai me perguntar, mas como que ele acertou se não tem para comparar, que não está escrito macaco? Essas palavras já foram trabalhadas em outro exercício. E principalmente, aliás, foi trabalhada uma vez só. Aí, o que foi feito com ele? A atividade de relacionar as sílabas ao som, brincando de bater palma na sílaba, brincando de reconhecer alguma que tinha a ver com o nome dele. Enfim, nós brincamos com algumas formas com essas palavras. Então, quando a gente deu esse exercício, ele já reconhecia o ma na hora, entre essas daqui, sem a mãe ter lido para ele já foi associando a palavra macaco e marcou. Mesma coisa depois ele fez com o sapo. Ele fez todas elas, porque ele já foi reconhecendo algumas palavras e marcando do lado. Para chegar nessa evolução, onde você vê que a criança está lendo, sem saber ler, porque é importante nesse momento ele reconhecer que ali tem coisas escritas, ele vai... A flor, olha que linda! A criança consegue isto porque ela teve uma evolução na consciência fonológica. Teve uma evolução em um trabalho anterior de consciência fonológica e reconhecimento de algumas iniciais, principalmente das iniciais. E aqui nesse exercício não tem nenhuma com inicial repetida. Também tem uma técnica para a gente fazer isso. São coisas desse jeito que a gente precisa apresentar e ser muito assertivo. E a criança responde brincando, ela não percebe que ela está fazendo um exercício aqui. Ela faz e responde bem, até porque as figuras chamam atenção, né? Além do som que foi trabalhado. Tem mais uma foto que eu queria comentar? Não, a próxima, essa. Esta é a foto do exercício que acabamos de mostrar. É que eu pensei que mostrando aqui não ia aparecer bem. Então, pode passar a próxima, essa do gato. Isto. Esta do gato é para a gente daí uma evolução da anterior. Ela vai reconhecer as sílabas. Dentro da palavra tem a palavra gato e ela vai encontrar as duas ali do lado e marcar a palavra gato. Então, enquanto aqui eu estava trabalhando a palavra inteira, depois que eu vou trabalhar aquela sílaba, não tem exercício nenhum aqui de família silábica, tá bom? Não tem necessidade ainda. A sistematização da alfabetização vai ocorrer, mas vai ocorrer depois que a criança estiver produzindo leitura e escrita.
quando ela assimilou que é o que a gente chama de fase alfabética, tá? A criança, então, já consegue assimilar perfeitamente a sua leitura e a sua escrita. Isso é muito bacana. Ô, Selma, a Nelly Bastos mandou aqui. Ele fica procurando uma palavra, tipo gato, me perguntando como que escreve no quadro, ele faz, e me pergunta, é assim, mamãe? E está mudando o vocabulário dele em algumas palavras. Olha que legal, olha só. E quando a criança pergunta para você, né? Como que se escreve gato, por exemplo? Aí você devolve a pergunta para ela. Fala, olha, filho, você pode tentar escrever. Como você acha que escreve gato? Tá? Pode ser que ela escreva um A e um O e diga aqui está gato. Pede para ela ler com o dedinho onde ela escreveu. Você vai concordar. Ah, ótimo, você expressou aí gato. Porque ela está usando, inclusive, a vogal correta para o som que ela está emitindo. Pode ser que ela escreva qualquer outra letra e leia gato. Também você vai considerar, nessa evolução, é necessário que a criança tenha espaço para se expressar. Primeiramente, ela vai ousar escrever. Se você já entrar corrigindo, ela vai sempre depender da sua opinião para ela poder continuar. E não é importante isso, é importante que ela tenha liberdade de expressão. Temos mais um comentário aqui, da Karina Rocha. Ela falou assim, com relação àquele assunto anterior lá. Verdade, às vezes eles vêm com umas palavras difíceis e às vezes quando você fala algo que ela não conhece, ela pergunta o que é. Né? Pergunta o que é, exatamente. Ela fala, o que é isso, né? Bacana. Mais alguns comentários aqui. Deixa eu voltar desde o primeiro lá para a gente finalizar aqui. Kaline Gonzaga de Bandeirantes, Cacilda mandou mensagem, Camila Lara, Cecília Oliveira, Claudiane Martins. Estou vendo bastante gente aqui que acompanha a gente quase todos os dias, hein? Que legal. Que legal. A Ana Regina, de Cuiabá, Mato Grosso. Deus lhe abençoe, Selma. A Cecília Oliveira falou que a minha filha troca um pouco as letras ainda, mas está evoluindo. A Maria Ioneide falou que o netinho dela, de 4 anos, está amando, está assistindo junto com ela lá agora. Que bacana! Que legal. Aí tem a Luciane, de Canoas, no Rio Grande do Sul. A Sinara, que falou qual que é o passo a passo alfabetizar, se vocês têm algum curso relacionado a isso. E ela também comentou, quer saber como é que tem acesso, tanto a Sinara quanto a Aline. Elas mandaram perguntando do curso, ela tem uma criança de 4 e a Sinara acho que não chegou a comentar a idade. E a Sinara complementou, eu não conhecia esse tipo de trabalho, estou gostando bastante e curiosa para saber dessa estratégia. Circuito, caderno de desenho, já estão disponíveis no canal do YouTube? Tem, então, nós fizemos as lives anteriores, estão todas no canal, tá? O material já passou, a gente já mandou lá na época, mas dá para você assistir a live e confeccionar o seu material aí, certo? Porque o bingo até a gente já mandou mais vezes, porque foram entrando gente na nossa lista VIP e pediram o bingo. O bingo é lindo, realmente, é uma atividade que todas as mães que aplicaram foi 100% sucesso. As crianças adoram e aprendem e evoluem na consciência fonológica, que é onde a gente quer. Nós queremos fazer a criança avançar. E então assista as lives que já passaram no nosso canal, todas elas têm muitas atividades. Por que é importante muitas atividades? Você pode pensar assim, não vou vencer, fazer tudo, céu. Não é tudo. Tem que ser. Gente, deu uma coceira aqui no nariz hoje. As atividades têm que ter sentido para a criança e para a sua criança. E nós estamos trabalhando com atividades que você escolha aquelas que façam mais sentido para a sua criança. Todas elas dão sucesso. Todas elas. Tem uma lógica para ser feita? Tem, mas você vai assistir na live e vai aplicando e vendo o que funciona com a sua criança. A Cristiane Araújo mandou que amou a técnica das placas. Que legal. Aí. A Edilene, a Aline e a Sinara acho que já conseguiu entrar no grupo. A Aline, ou para quem quiser, quem está tentando entrar no nosso grupo fechado do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. E também tem a descrição desse vídeo, tem o link do nosso Telegram também, que é o nosso canal lá que você pode entrar. A
Edilene Farias comentou: adorei essa atividade, ela já reconhece várias palavras e sempre que coloca uma nova palavra na caixa do tesouro, ela mostra para a vovó e para o papai, toda orgulhosa. Olha aí, Legal. a caixa do tesouro foi outra atividade que a gente ensinou. Eu vou dar uma força aqui, gente, para quem está curioso com as atividades que já passaram, vou falar da caixa do tesouro, aproveitar a dica da Edilene aqui, que é uma atividade muito gostosa. É você trabalhar com algumas palavras-chave e essas palavras viram o tesouro da criança, porque é a palavra que ela já reconhece, que ela já aprende a conhecer e ler, tá? E ela lê porque está ligada à imagem. Então é importante você assistir as lives que já passaram para você entender quando eu falo isso de imagem, a ligação da imagem com a palavra. E aí você vê que a caixa do tesouro são as palavrinhas-chave que você já trabalhou. Aí você sempre retoma essas palavras. E olha que gostoso, né? Tinha da Edilene, mostra para a vovó, né? Ela já sabe que aquelas são palavras que ela já aprendeu. Então, quando ela quer uma palavra nova, ela quer colocar na caixa do tesouro. Isso é maravilhoso. Essa menina está super de show. A caixa do tesouro da Edilene está na tela. E o Ai, que linda! Olha que legal a caixa do tesouro dela. Aqui dentro tem muito amor. Ela aproveitou, fez uma criatividade em cima da caixa, ou aproveitou alguma caixa, de repente, que vocês recebam algumas coisas. Hoje está tão bonita o marketing dos deliveries, estão ficando muito criativos. Aliás, aproveitem, viu? Caixa de pizza, embalagens de hambúrguer, que vem um monte de escrito legal, vem muita coisa bonita para ser aproveitada na alfabetização das crianças. Olha, aqueles envelopes de papel pardo que entregam sanduíche, acho que na cidade de vocês também deve ter. É muito escrito bonito ali com desenho. Aproveita, recorta e usa aquelas palavras na alfabetização. Tem mais dúvida aí? Tem mais comentários aqui. A Ana Luísa Florentino falou: tô chegando atrasada, Selma. Não, mas tranquilo, não tem problema não. A Sinara comentou que o filho dela tem 6 anos de idade e ainda apresenta o espelhamento. Ah, tá. Nas letras, né? Deve ser. Como o nome dela? Sinara. A Sinara. O espelhamento, Sinara, é muito comum na fase inicial. Ela tem quantos? 6 anos? 6 anos. Ele tem 6 anos. 6 anos. 6 anos já dá para a gente ensinar. Depende muito, muito de você primeiro trabalhar a lateralidade com ela. Reconhecimento de esquerda, direita, de dominância lateral, ver se ela também não está com dúvida em qual mão ela está escrevendo, tá? Se ela já definiu, escreve só com a esquerda ou só com a direita, não deixa ficar trocando, tá? E se a criança espelha a letra, pode não ter nada a ver também com lateralidade. É simplesmente uma evolução na percepção visual. Aí é importante que você trabalhe com ela as letras, principalmente aquela espelha, é o S, o E, o F, não é? Às vezes o M, raramente a criança espelha assim, ó, de ponta cabeça, né? O M sendo o W, ou o W sendo o M. Ela espelha normalmente a esquerda com direita, colocando o E voltado para lá, o F para lá, o S é mais complexo para ela, então ela espelha fazendo o 2, né? Ou ela fala que o S é o número 2, quando ela reconhece o número. Tudo isso é processo de construção da escrita, não fica corrigindo, tá? Você vai fazer ela perceber isso através dela comparar as palavras, que nem ela tem aqui. Mostra palavras aqui, zebra, flor, que tenham a letra E no meio, a letra que ela espelha. O Z é muito comum ser espelhado, tá? Para que ela mesma perceba. O R, eles desenham espelhado no começo. Como ela está em construção da escrita, não fica apontando o erro, tá? Você pode mostrar a palavra certa, faz ela observar. Olha, veja se você acertou todas as letras. Aí ela mesma vai perceber a letra trocada e ela corrige, certo? Ô Selma, a Paula Moisa, acho que fala assim, não sei,
Primeiro tem a Ana Luísa, falou que de Capão Bonito, amo suas lives e tenho aprendido muito. Olha que bacana, Ana Luísa, um abraço. A Paula, ela comentou assim, minha filha não gosta muito quando chamo ela para brincar de aprender. A gente falou isso em algumas das outras lives, né? Para a gente tomar bastante cuidado com isso, né? Para esse nosso momento do alfabetizar, esse momento do brincar, do ensinar a criança mesmo, né? Que não pareça, que não fique com aquela cara de tarefa ou algo que a gente esteja forçando a barra com a nossa criança, né? Eu tenho uma menina e sei muito bem disso, e se eu chamar ela de um jeito que ela pegou, que é para ela praticar essas palavras aqui, ela não vai querer fazer. Hoje mesmo eu brinquei com ela, um dos jogos da Selma aqui. Posso virar na minha mesa? Será que são? Pode. Olha quantas palavras, quantos cards. Olha que legal, ó. Olha que legal. Jogo de memória, né, Selma? Trabalhar as palavras também. Então, hoje, sem muita pretensão assim, de fazer algo totalmente diferente, nada, eu trouxe esse jogo e sentei com ela e falei, tem um jogo novo para você. O que você acha da gente brincar um pouquinho aqui? Não precisa nem falar muito. Nossa, eu adoro jogo de memória. Adoro jogo de memória. E já foi sentar comigo, já foi procurando, já foi identificando as palavras. Ela já está praticamente alfabetizada, né? Mas ela já foi procurando as palavras, e já foi encaixando, e já foi identificando. Até tem alguns dos objetos que ela nem sabia o que era. Casa, rancho, celeiro. E daí tem uns que ela queria pegar porque queria o sorvete. Eu peguei o sorvete, eu quero o sorvete, eu quero achar o sorvete. Então, assim, foi brincando. Só que, assim, eu percebi também que foi jogar uma vez com ela, né? Porque a hora que eu estava chegando perto do fim, eu já senti que ela já estava um pouco cansada e eu mesmo já fui encerrando o jogo com ela e já mudei a atividade para assistir um vídeo interativo no YouTube, por exemplo, né? Ou fazer outra coisa que ela queria fazer. Porque esse eu trouxe para ela brincar, ela aceitou. E depois o próximo, ela que escolheu. Então ficou livre, então virou um momento de alfabetização, mas eu brinquei com ela. Se eu tivesse falado para ela uma tarefinha da tia Selma, a tia Selma. Não é assim não, ela adora as atividades da tia Selma. Mas é legal, a Selma lá da Angola, né, ensinando o filho dela a perceber que ela tem uma professora, e que a professora dela ensina coisas bem bacanas para fazer com ela. Isso eu achei muito gostoso de ouvir. Mas, enfim, gente, é brincar mesmo, brincar. Aliás, eu vejo alguns vídeos de vocês, eu quero fazer um alerta aqui. Quando a gente lança um desafio, uma brincadeira, como vocês estão ouvindo, várias atividades, porque eu estou passando, assim, um monte, né? Nossa, derrubei água nesse monte meu aqui, foi muito. Hoje é o dia. Acho que é plastificado, é prova d'água. Plastificado. Eu estou passando várias atividades para vocês poderem diversificar as atividades em casa. Não pensem que elas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes a gente está desenvolvendo atividade, por exemplo, do bingo. E no meio do bingo eu resolvo parar e fazer ela contar as sílabas. Daqui a pouco a rima. Vamos nos policiar. Quando vocês escolhem uma atividade que eu ensinei, faz a atividade, ela por inteira, entre você na atividade também, entre com a criança, vivencie, brinque com ela, não fique preocupado em executar mais 3, 4 atividades dentro de uma só, tá ok? Confie que cada atividade dessas que eu estou ensinando, elas são pensadas para desenvolver várias habilidades. Por isso que eu conto para vocês aqui, olha, aliás, no Telegram, sempre depois das lives, eu vou colocar o que essas atividades que eu ensinei, o que está acontecendo com a cabecinha da criança, para que você fique confiante em executar a tarefa, tá certo? Porque ontem mesmo eu coloquei lá no grupo do Telegram, e do WhatsApp também, todas as atividades toda habilidade que vai desenvolver na criança. Saiba que cada atividade, ela visa desenvolver muitas habilidades, porque nós somos um ser completo, um ser integral, né? Mas ela tem um objetivo que é maior. Por exemplo, o jogo de hoje aqui,
O objetivo maior era encontrar a palavra do desenho. Mas eu desenvolvo outras percepções aqui. Eu desenvolvo percepção de que aqui tem uma palavra que começa com G, que o som dela é o gato, que o gato não está desenhado aqui. Ou eu desenvolvo a habilidade de contar que esse gato, que esse sapo é muito guloso porque ele está com a linguinha de fora. Eu desenvolvo oralidade, outras habilidades, mas eu não devo fugir do objetivo da atividade. Entenderam? Façam a atividade conforme vocês programaram, lá na rotina de vocês, dentro do horário previsto. Vou jogar jogo da memória, jogo o jogo da memória, tá? Depois de terminado o jogo, pode brincar com outros sons. Depois de terminado o jogo do circuito, aí brinca com outras atividades, com aquelas pecinhas, tá? Para a gente não ficar misturando muitas coisas, senão vira uma bagunça aí na cabeça de vocês. Porque da criança não, a criança curte. Se ela está curtindo, vai indo, vá brincando. Até a Paula perguntou, ela também entrou no nosso grupo do WhatsApp agora. A Paula entrou, a Aline, Rose, Ana Luísa, a Sinara já tinha entrado, né? Todo mundo tá entrando aqui. E ela comentou que a filha dela não está aprendendo, como que ela falou assim, minha filha tem 4 anos, ela não fala direito, como faço para ela aprender? Eu acredito, Selma, que é uma boa dose de prática com paciência, né? Porque vai chegar, né? Vai chegar a hora, né? Vai chegar. A criança tem... Lembra da pedagogia da pipoca? Né? Que eu falei outro dia, cada milho estoura num tempo. Você coloca tudo na panela ao mesmo tempo, oferece todos os ingredientes, mas cada um tem um ritmo, cada um vai despertar no seu tempo, no seu tempo de aprendizagem. Tempo certo da gente estimular é agora, é sempre. Estímulo nunca vem assim a mais. Se ela não está despertando ainda, vamos continuar estimulando. Vamos diversificar esse estímulo. Por isso que eu falo dessas diferentes atividades, porque cada um tem um jeito próprio de aprender e um ritmo próprio de aprender. Tem criança que vai se alfabetizar lá por 7 anos mesmo, 8 anos, 9, alguns com dificuldades. Mas uma criança chega por volta de 7 anos, ela desperta para aprender. Tem criança que com 3 anos já está perguntando o que está escrito ali. Olha a minha letra lá, olha a letra do nome do papai, olha a letra do nome da mamãe. Cada um tem seu ritmo. Quem pode dizer do ritmo das pessoas? Para aprender a alfabetização é assim. Imagine, para aprender tudo na vida, nós temos um ritmo. Você, no seu trabalho profissional, garanto que tem aqueles que produzem muito e outros que produzem pouco. Cada um tem um ritmo de produção, de vida. Isso é ser humano, isso é individualizar cada ser, né? Vamos respeitar o ritmo das pessoas e o ritmo das crianças. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. A Dayana me mandou um áudio aqui no nosso grupo e ela questionou o seguinte, ela tem um par de meninos, gêmeos. Gêmeos, ela tem 4 filhos, pelo que eu entendi ali, e 2 deles são gêmeos, né? E aí ela comentou que há uma disputa muito grande entre eles, mas eu acho que isso não acontece só com os gêmeos, eu acho que isso deve acontecer bastante com irmãos de idade próximas, que ela está com a dificuldade assim, um acerta, aí o outro, porque cada hora é alguém que acerta, né? Um acerta, o outro, né? Então ela fala, acertou, aí o outro fica bravo porque ele não acertou, porque ele queria ter acertado, não sei o quê, e aí fica essa discussão entre eles, então ela não pode elogiar um sem ter que elogiar o outro. Porque se ela elogia que ele está fazendo certo, o outro porque nem está fazendo errado, mas é que ela elogiou uma atitude naquele momento. Como que ela lida com isso? A menina dela, ela falou que faz tudo perfeito. Você pergunta a palavrinha, mostra o objeto, ela fala, se ela acerta, se ela erra, ela vai tranquila. Mas os meninos ficam numa disputa. Olha que bacana essa pergunta. Gente, incrível. Os gêmeos, eles são indivíduos. Apesar de serem gêmeos, eles são indivíduos, são únicos. Cada um é um único. Nós temos que tratar gêmeos como únicos e não como gêmeos. Essa é uma questão muito complexa na cabeça dos pais, porque acaba dando direitos iguais e obrigações iguais e cobrando respostas iguais.
pode observar que a gente cobra a resposta dos nossos filhos. E como eles têm a mesma idade, nós cobramos respostas iguais de gêmeos. E não pode, cada um tem a sua resposta. E como que ele chega a competir um com o outro? Porque exatamente, às vezes, a expectativa de vocês, pais, está muito respondendo, aguardando respostas iguais. Primeiro ponto é você trabalhar com esses gêmeos em momentos separados. Com os gêmeos precisa, por quê? Não constantemente, pelo contrário, essa disputa, isso tudo é saudável entre irmãos. Precisa haver hora outro. Mas quando você percebe que é sempre o mesmo, que está tendo um comportamento mais retroativo, um comportamento de emoção abalada, você precisa trabalhar com ele sozinho algumas vezes para ele resgatar aquilo que nós falamos da autoestima elevada, da crença de autoeficácia. Ele tem que acreditar na eficácia dele. Tem que despertar nesse indivíduo, que é único, que não é par com outro, né? Apesar de terem nascido juntos, criados juntos, eles são únicos. Trabalhar com ele sozinho, para ele perceber que ele é capaz, que ele pode, que ele faz, que ele é bom, tudo isso. Aí, põe junto de vez em quando, para isso ser superado, porque vai virar um momento que isso fica insuportável realmente, né? Gêmeos são duas pessoas. Deixa eu aproveitar e falar aqui da Ludmila. Ela falou: estou usando as dicas aqui em casa. Eu tenho o Gabriel com 5 anos e 11 meses e a Lívia com 3 e 8 meses. Ela tem acompanhado tudo que prepara para o irmão. Pergunta o que está escrito em tudo. Já o Gabriel é como você está falando, é tudo no tempo dele. Isso, e é o mais velho, né? Enquanto que a mais novinha vai alcançar o Gabriel. Cada um no seu tempo, tem coisas que ela tem que desenvolver biologicamente ainda, fisicamente, não é? E ele vai despertar. O importante é que você continue estimulando, tá? Estimule bastante, inclusive assim, ele participando, porque aí o interesse dele aumenta. Quando você vai escolher as gravuras para imprimir ali, para desenhar com ele, escolhe junto com ele, deixa a opinião dele valer, não deixa a pequena influenciar na atividade dele quando é a escolha, né? Para escolher, faça ele ter voz, né? A aula de hoje foi a gente dar voz à criança e estimular o ouvir dela também. Ao mesmo tempo que ela tem que ouvir, ela tem que ter voz. E para ela ter voz, a gente vai ter que ouvi-la. Então, desenvolver o ouvir, desenvolver a fala, para que ela possa ler e escrever facilmente. Eu tenho alguns comentários aqui para a gente finalizar o nosso momento de interação aqui com os pais, né? Com os pais, com as mães. Temos aqui a Maria Moura, de Cianorte, no Paraná. Ela falou que cria uma neta e está muito empenhada. Minha Emily tem 5 anos. Olha que legal. A Lelê falou que a filha dela é canhota, puxou o vovô. Que legal! A Sinara adorou as dicas. O Newton Dantas, Newton, representando os pais aqui, aí, que legal. Muito bom, Newton. Boa tarde, estou gostando das dicas. Obrigado, Selma. Lelê também falou que mostrou a letra móvel, ela percebe, arruma, a gente brinca de formar palavras com letras móveis, ela escolhe algo e dispensa e aí compra de mentirinha, aí pede para escrever. Daí ela também falou que, comprou pipoca, aí mostro na embalagem onde está escrito e escrevo no sulfite para ela tentar, para a letra ficar maior. Ela vai e escreve com as letras móveis. Daí, que legal, essa é a Lelê que está falando? É a Lelê. A Lelê, vou dar uma dica também, você está aproveitando muito bem esse material diversificado da sua casa, é isso que é para fazer. A sua filha que é canhota, ela pode espelhar também, se ela não estiver espelhando, ótimo. Porque o canhoto, gente, ele tem mais dificuldade do que o destro, porque ele empurra a letra. Você percebe que é muito mais difícil empurrar do que puxar? O destro, como a gente escreve da esquerda para a direita, a nossa língua portuguesa, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Quem escreve com a mão direita está puxando o traço.
puxando o traço, percebe? Então, todo o traço, mesmo da letra de forma, ele está vindo de cima para baixo e da esquerda para a direita. O canhoto, o que ele tem que fazer? Ele tem que empurrar o traço. E a mão dele ainda tampa o traço. Duas dificuldades, porque o destro, ele além de puxar, ele olha e enxerga o traço que ele fez. O canhoto, ele empurra o traço, que é muito mais difícil, e tampa ao mesmo tempo. Então é muito comum o canhoto puxar o traço, como a gente faz com a mão direita. Ele puxa o traço. O E, por exemplo, vem daí da direita para a esquerda, ficando totalmente espelhado, porque ele puxa. Por isso que eu falo que não dá para a gente corrigir ainda, tem que tomar consciência corporal de lado, esquerdo e direito, para ele poder empurrar e tirar a mão e enxergar. Faz ele tirar a mão, quando ele termina de escrever uma letra, tirar a mão de cima, porque normalmente o canhoto escreve e tampa o que ele escreveu. Tão simples, né? Observe isso. Eu quero aproveitar aqui uma pergunta da Gabriele e vou ampliar ela um pouco mais, ainda para ficar mais genérico. Selma, depois que a criança estiver familiarizada com o bingo, o que fazer? Familiarizada com o bingo, que delícia, vamos ampliar. Pegue cada palavrinha do bingo, tá? Você pega, são todas palavras substantivas, né? Ali, nós pegamos uma, dá para lembrar uma aí? Tem a casa, por exemplo, né? Então, casa, você vai ampliar, dá uma qualidade agora para essa palavra. Você pode acrescentar, a casa serve para quê? Para eu morar. Então, vamos acrescentar a palavra morar. Você vai começar a construir frases. Ou a casa é gostosa, confortável, é grande, é bonita. Pode dar, então, uma qualidade para esse substantivo. Aí você já trabalha duas palavras com ela. Casa, bonita. Ou cavalo, cavalga. Tá? Vai, macarrão, gostoso. Macarrão com molho. E você acrescenta outras palavras para começar a trabalhar frases. E ainda mais, pode já fazer uma frase inteira com essas duas palavras em destaque. A palavra do bingo e a palavra de qualidade no meio da frase. Aí tem muita coisa para ser feita, que a gente vai falar em outras aulas. A Lelê falou várias coisas aqui do circuito que ela faz, jump, dança com a criança, está super empenhada lá. As mães estão aplicando as tarefas em casa e tem funcionado. Isso que essas tarefas são 10% do que a gente tem de material. Né? Não sei nem se chega a 10%, né, Selma? E a Sinara perguntou, eu acho que eu consigo até responder ela essa aqui. Pode tentar, porque vai lá. ela perguntou, mas quanto tempo é o ideal para eu ensinar a minha criança todo dia? Eu acredito que cada criança tem um tempo, né? Eu acho que não tem um tempo ideal, padronizado, né? Onde a gente possa falar para você assim, é 30 minutos cravado. É 5 minutos. Não tem, depende do tempo dela. Se a sua criança, né, se o seu menino estiver se divertindo, estiver gostando de aprender, de ser alfabetizado, você pode tocar por mais tempo com ele. Outra coisa, depende do seu tempo também. Então, assim, é tudo relativo ao tempo que você tem e o tempo que a sua criança consegue ficar com você, ter essa atenção, né? E você pode fazer quantas vezes você quiser no seu dia. Até, inclusive, as nossas lives, elas são mais longas. Por que elas são mais longas? Porque tem essa interação, né, que a gente está fazendo com vocês agora, esclarecendo dúvidas, né? Então, acaba que fica um conteúdo bem mais extenso. Né? Mas as nossas aulas dentro do curso, a ideia é ser bem prático. Né? Então, a gente passa uma atividade, explica como é que ela funciona e passa para vocês. Vocês vão lá, fazem essas atividades, colocam em prática e a gente retorna novamente. Nós teremos também lives fechadas dentro do curso, onde vocês vão poder bater um papo com a gente, inclusive por câmera, via Zoom, via outros aplicativos, né, para que a gente possa até se conhecer mais. Isso a gente vai ter também. Mas é só para vocês saberem que o teu tempo, eu sei que é bastante importante, eu sei que é bastante corrido sua vida, e eu sei que não dá para você assistir uma aula de 1 hora para botar em prática alguma atividade com sua criança. Eu sei que não dá. Então, dentro do curso, a ideia é fazer várias aulas pequenas para que você possa, num intervalo para o café, assistir uma aula e vou aplicar quando chegar em casa.
Cheguei em casa, no intervalo, antes de tomar um banho, né, ou preparar a janta, tem uma aulinha de 5 minutos que eu vou assistir e vou aplicar com meu filho ou vou aplicar com minha filha. Esse é o nosso objetivo. E para a gente fechar nos comentários, prometo, Selma, que é o último, a Sinara falou assim, o João Guilherme, que é o filho dela, ele está falando as regiões do Brasil. Disse, mamãe, as regiões do Brasil são Nordeste, Sudeste, Faroeste. Já está relacionando os sons. Muito bem, Sinara. Que máximo esse menino é. Olha, gente, isso que é gostoso. E a ampliação do repertório dele aí, hein? Muito bacana. Muito bom, gente. A gente vai encerrando Isso aí. Com a Ana Luísa aqui, que comentou o seguinte: isso é fazer uma atividade com objetivo, de acordo com a BNCC, isso é maravilhoso. Ela é professora e está citando aqui a BNCC. Quero dizer, não só para a Ana Luísa, mas para todas as mamães e tudo, que essas atividades que eu estou passando para vocês atendem à nova Base Nacional Comum Curricular, é nacional, que é o desenvolvimento de habilidades e competências nas crianças, e a aquisição da leitura e a escrita visa desenvolver habilidade e competência para ela ser um leitor para sempre e ser um escritor para sempre. Não é um processo que acaba ali na alfabetização, é para adquirir essa habilidade. Isso sim é trabalhar de acordo com os objetivos da BNCC. Para o professor que está aqui me ouvindo, trabalhamos todas as atividades dentro das habilidades e objetivos de aprendizagem que estão apontados para o currículo dentro da BNCC, que estabelece o currículo nacional, que é um currículo para o Brasil inteiro, tá? Ficamos por aqui, então peguem o link, se inscrevam para a live fechada de amanhã. Como o Júnior explicou, o nosso curso propõe ter acompanhamento em lives fechadas, por isso estamos exercitando, ver se vocês participam. Depois teremos um aplicativo especial dentro do curso para fazer um tira-dúvidas dentro de uma live fechada do curso. Isso é muito gostoso, interagir com vocês. Olha, Bárbara, muito obrigada pelos comentários de hoje, foi muito rico, porque o comentário de uma mãe serve para outra. Muito, muito, muito bom. Esse bate-papo enriquece muito a nossa live. Muito bom, obrigado do Júnior aqui presente, nossa retaguarda aqui, Caio, Camila. E vamos que vamos, gente, vamos trabalhar lá. Desliga aí, mostra a história do vídeo hoje, do começo do vídeo de hoje para sua criança. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para ser avisado das nossas próximas lives, tá bom? Legal. Beijo para vocês, Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.